Presidente, deputado Tio Carlos, agradeço aí a sessão do horário. Eu estava inscrito no início, mas tive que fazer alguns atendimentos no gabinete. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores. Deputado Tio Carlos, nós nos encontramos no Estado do Rio de uma situação que parece que não tem caminho. Nós aqui vimos vários deputados nessa sessão expediente final do dia de hoje transcorrerem a crise em diversas áreas prioritárias do governo. O deputado Márcio Pacheco trouxe aqui a questão que passam as entidades de assistência àqueles mais necessitados, tema que Vossa Excelência também defende aqui com muito empenho. Mas eu, enfim, quero trazer aqui a questão das nossas universidades estaduais. Eu confesso que eu não sei o que pensa o governo do Estado a respeito do papel das nossas universidades. A crise está colocada, é uma crise que não é uma crise de receita, é uma crise de despesa, por opções que o ciclo Cabral, o nome tem que ser dito, o grande responsável pela quebra desse Estado se chama o ex-governador Sérgio Cabral, que fez opções na execução do orçamento desse Estado, que estamos hoje, que o cidadão está hoje pagando essa conta. Ou seja, fez opções de custeio, avançando em um modelo de segurança das UPPs muito aplaudido pela sociedade, mas que todos sabiam que era um cobertor curto, que tinha fim, que o Estado não tinha capacidade orçamentária de assumir 9.000 policiais novos, mas o seu Cabral usou as UPPs como uma chamada para os seus processos eleitorais, sabendo que o cobertor não daria. Estamos aí com as UPAs, que cada uma custavam, no ano passado, 2 milhões de reais por mês cada UPA. E aqui debatemos muito o papel das UPAs, porque era uma ação do poder público estadual se sobrepondo a ações da municipalidade. A UPA se objetivava, diminuir um pouco a intensidade da procura da porta do hospital, fazer ali um primeiro atendimento, que acabou se esgotando, não fez nenhum e nem outro, e hoje o Estado não tem condição de manter o seu sistema de unidades de pronto atendimento. O secretário de Saúde atual reduziu em 50% o custo de cada UPA, está aí um descontrole dos secretários anteriores. Como é que pode se reduzir em 50% o custo de uma unidade de pronto atendimento da saúde? Tem algo errado nas gestões anteriores, mas eu estou, deputado Tio Carlos, trazendo aqui essa reflexão para chegar nas universidades. E vou falar especificamente da UENF. Papel importante que a UENF tem no norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Papel estratégico que essa universidade tem, idealizada lá atrás pelo saudoso Darcy Ribeiro, pelo saudoso governador Leonel Brizola. Através da academia, através da inteligência, com ciência, com pesquisa, gerando inovação, você induzir um desenvolvimento de uma macro-região que à época estava muito empobrecida. Não tínhamos ainda no norte do estado o advento da plataforma continental de Campos, que se transformou nas 2 últimas décadas, respondendo por quase 80% de toda a produção nacional de petróleo. Mas quando o Darcy Ribeiro e Brizola pensaram na UENF, pensaram numa política estratégica, a universidade induzindo, junto aos municípios do noroeste e do norte do estado, o desenvolvimento, como faz todo país que quer ser desenvolvido. Busca o desenvolvimento pela inteligência, pela educação. Não há outro caminho que não seja o caminho da inovação para encontrarmos, deputado Tio Carlos,
alternativas hoje à nossa crise, especialmente na dependência do óleo e do gás. Agora está se negando ao ENF 1,8 milhões por mês, menos do que custa uma UPA, 1,8 milhões por mês, para que a UENF possa ter o mínimo de normalidade no funcionamento do seu campus, para que a universidade possa funcionar com vigilância, com limpeza, com pagamento das taxas dos serviços essenciais, água, luz, telefone, repor insumos de laboratórios. A universidade está parada, só não está totalmente parada pela luta dos seus servidores, pela luta da sua comunidade acadêmica, que não interrompeu os seus processos e projetos de pesquisa, de extensão, que são altamente estratégicos para aquela coletividade. Agora, a universidade não tem como funcionar sem limpeza, sem o servidor de limpeza receber, para poder ir trabalhar, para pagar o seu transporte. Não tem como funcionar sem segurança, não tem como funcionar sem insumos centrais, como eu falei, e custa 1,8 milhões por mês. Eu confesso a Vossa Excelência que eu não sei qual é o caminho. Me parece que o setor financeiro do governo está tão perdido que não tem caminho. Não está se estabelecendo quais são as prioridades que a gente precisa começar a atender. Hoje, deputado Tio Carlos, Vossa Excelência deve ter visto a publicação do ranking das mais importantes universidades do mundo. Vossa Excelência deve ter visto hoje, como todos nós vimos, o ranking mundial, que a USP, a Universidade Paulista de São Paulo, ela sobe 23 posições no ranking. Veja bem, 23. A USP está quase entre as 100 mais importantes universidades do mundo. É uma estadual paulista. E São Paulo também passa a sua crise em função dessa recessão na macroeconomia brasileira. Mas a USP cresce, porque o governo paulista entende que investir na universidade e na educação é pauta prioritária. Apesar da crise, a USP sobe 23 posições. A USP se transforma na segunda universidade mais importante da América Latina, perdendo apenas para a Universidade de Buenos Aires. Agora, veja, Vossa Excelência, a nossa UERJ, ela perde quase 80 posições do ranking de 2015 para o ranking agora de 16. Ela está no grupo, tá, atrás das 700 universidades mais importantes do mundo, perdendo posições. Isso é o Rio de Janeiro, um estado que tem como uma das suas características a inovação, um estado que tem, talvez ainda presente fisicamente aqui, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, o maior número de centros de pesquisa. Então, eu confesso a Vossas Excelências que eu não sei o que o governo está pensando. Não sei. Está se tratando a universidade, as universidades do Estado, está se fazendo lá uma desidratação da UENF, quase que uma sangria que parece que é uma perspectiva de matar aquela universidade, que não tem cabimento, está se negando ao Estado o seu futuro. Está se negando o seu futuro. Negar o mínimo que essas universidades precisam. A nossa UERJ, a nossa UENF, a nossa UESO, para funcionarem produzindo pesquisa, produzindo ciência, inovando. Nós estamos negando o futuro do Rio de Janeiro. Está se comprometendo, não é o presente não, deputado Tio Carlos. Esse já está praticamente comprometido com esse desastre orçamentário. Nós estamos comprometendo o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero pedir ao governador Dornelles, eu não sei, confesso que não sabemos mais, deputado Tio Carlos, a quem nos dirigir.
Não sabemos mais. O deputado Albertassi tem sido incansável. E todos nós somos testemunhas, como líder do governo nessa casa. Mas chegou também ao seu limite o deputado Albertassi, porque os secretários não respondem. A área fazendária não responde. Qual é a prioridade desse governo? Está se colocado o problema orçamentário, que é despesa, não é receita. A receita do Estado, ela não passa essa crise que alguns anunciam, Vossa Excelência sabe disso. A receita não passa. Se os governos vieram sucessivamente inflando a receita com recursos que não eram das receitas correntes, estão pagando o preço hoje. Inflaram o orçamento do Estado com endividamento, com recursos do fundo dos depósitos judiciais. O Estado não tem uma crise diferente da crise nacional que alcança os demais estados na sua receita. A crise do nosso Estado é na sua despesa. As opções que fizeram. Opções que hoje está fazendo a população pagar um preço jamais visto. Então, para encerrar, senhor presidente, quero reforçar esse apelo. A UENF precisa urgentemente voltar a ter uma normalidade no seu funcionamento. Nós estamos negando a duas regiões estratégicas do Rio de Janeiro o funcionamento da mais importante instituição de pesquisa, de inovação e de ensino, que é a UENF naquela região. A UENF é a mais importante instituição dentre todas as existentes no norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. E por causa de 1,8 milhões, que não estamos nem mais falando, deputado Chocalho, do orçamento que não está sendo executado. O orçamento da UENF contingenciado, só esse contingenciamento já compromete, mas a equipe da reitoria, professores, servidores e os alunos estão lá de pé, tentando fazer com que a UENF funcione minimamente. Agora o governo negar 1,8 milhões. Me parece que é uma visão atrofiada, equivocada de quais são, de fato, né, as ações importantes para que o Rio não negue essas gerações aí um futuro melhor. Então, um apelo aqui ao governador Dornelles, né? Chame esse pessoal da Secretaria de Fazenda e tente mostrar a importância que as nossas 3 instituições de ensino superior têm para o futuro do Rio de Janeiro. Muito obrigado.